Bom dia, bom dia. As nossas reações, elas determinam a nossa vida depois dos acontecimentos, né? Depois dos eventos. Todos os dias nós temos eventos na nossa vida, todos os dias acontecem coisas, nós nos deparamos com situações diversas e as reações que vamos tendo de acordo com o que acontece vão delineando, né, o nosso futuro, o nosso amanhã, a nossa vida, inclusive hoje, né? Você pode passar por uma situação hoje, você está muito feliz, de repente acontece algo na tua vida e a tua reação vai ser de tristeza, se entristecer, baixar a cabeça, ou se irritar, ou fazer besteira. Tem gente que mata o outro assim, ele não era um assassino, né? E de repente ele foi e fez uma grande besteira. Então as reações, elas vão delinear o que seremos, o que será de nossa vida depois de cada situação, de cada evento. Por exemplo, o Senhor Jesus estava numa cidade, numa sinagoga, e ali tinha um homem com a mão doente e ele curou aquele homem. E as pessoas queriam matá-lo porque ele curou aquele homem. Naquela sinagoga, as pessoas queriam matá-lo, as pessoas pensavam, procuravam fazer-lhe mal. O Senhor Jesus saiu dali e foi para uma outra sinagoga. Pregou a mesma palavra, curou também enfermos. E daquela outra sinagoga, ele chamou alguns, né, isso está no livro de Tiago, capítulo 3, desculpe, Marcos, capítulo 3, no capítulo 3 de Marcos. Ele chama os seus discípulos dali, daquela sinagoga onde ele estava pregando, e ele vai ao monte, os convida, eles vão com ele. E lá no monte, ele escolhe 12 e envia para pregar o evangelho. Olha só, num lugar, a reação foi do mesmo Jesus, a mesma palavra, as pessoas quiseram matá-lo. Na outra, no outro lugar, na outra sinagoga, as pessoas se apegaram a ele e se tornaram discípulos. Quer dizer, dois lugares do mesmo povo. Ambos os povos eram judeus, ambas as sinagogas eram sinagogas de judeus, tinham ali imã, tinham ali, desculpe, rabinos, né? Rabinos, eu já estou colocando imã no judaísmo. Tinha ali rabinos que, e na outra também tinha. Só que a reação de um lugar e a reação do outro foram diferentes. E aqueles que foram escolhidos se tornaram apóstolos, discípulos, a base da igreja do Senhor Jesus. E os outros, inimigos da igreja. E assim é todo o tempo quando nós anunciamos a palavra. Alguns são chamados, recebem a revelação através da pregação que fazemos, não de nós, mas do Espírito da palavra, que é o Espírito Santo, e elas se convertem, vêm para Jesus e mudam de vidas. Outras concordam, balançam a cabeça, não tem como elas recusar que está escrito na Bíblia, elas têm a Bíblia delas, elas leem, elas veem que está escrito na Bíblia delas. Aliás, não são poucos padres, pais de santos, budistas, que mesmo lendo a Bíblia por ler, né, outros liam como eu lia, na intenção de conhecê-la, mas mesmo lendo assim eu não enxergava. Até que o Espírito de Deus me revelou a palavra. Ele me revelou. Um dia desse eu falei sobre um muçulmano que, lendo o Corão, ouviu falar de Jesus e quis saber mais dele e o encontrou. Porque ele diz que todo que o busca o encontra. Qual é o critério? Qual é o critério de Jesus para escolher chamar as pessoas nesta segunda sinagoga? Porque elas estavam ali e aquelas pessoas quiseram conhecê-lo. Aquelas pessoas deram ouvidos, prestaram atenção na sua palavra, não só pelos milagres, mas a palavra que ele pregou chamou a atenção deles e eles quiseram segui-lo. Um outro exemplo foi quando Jesus prega lá no barco
de Pedro, na beira do mar de Genizaré, o mar da Galileia, como queira, e ali ele prega para uma multidão e manda os discípulos se afastar, né, e lançar a rede. E Pedro ainda conjectura com o Senhor Jesus. Ele diz: Mas, olha, pescamos a noite toda sem nada apanhar, mas sobre a tua palavra lançamos a rede. Quer dizer, se não pegar nada, é problema seu. Eu vejo a cena de uma forma assim. Eu gosto de pescar, sabe? E eu sei que quando um pescador não pega nada, o outro que pegou fica zombando dele. Então, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Jesus pede para se afastar da praia e lançar a rede. Com certeza, as pessoas que estavam lavando as redes, limpando as redes, os outros pescadores que também haviam pescado a noite toda, não era um dia de peixe. E não pegaram nada, ficaram olhando, mas o que aqueles camaradas vão fazer? Pescar ali? Eles estão tão doidos. Então Pedro sabia disso. E ele disse: pescamos a noite toda, não pegamos nada. Eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. Ou seja, se os outros vierem encarnar, eu vou falar que foi o senhor que mandou. Pescamos a noite inteira, nós somos profissionais. Eu sei que aqui não tem nada. Eu sei, eu conheço isso aqui. Isso aqui é o ponto. E você já viu onde se reúne uma multidão na beira de um lago? O que acontece? As crianças por dentro, rapazes, né? Uma bagunça na água. E eles se afastaram, quer dizer, cerca de 100 metros da praia. Não estavam longe. Com aquela farra, aquela bagunça, ia pegar algum peixe. Era o que podia, talvez, Pedro estar pensando, né? Mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. E Pedro lança a rede e enche o barco. Encheu o barco. Qual foi a reação de Pedro? Ele entendeu quem era Jesus. Eu vejo Pedro como um dos homens mais inteligentes da Bíblia. Muito inteligente. Turro, aquele turrão, aquele sujeito bruto, não tinha papas na língua, agia muitas vezes por impulso, né? Brabo, né? Pedro era um sujeito meio bravo, valente, andava armado, andava com Jesus e armado, a espada na cinta. E, não, e puxou da espada para defender o Senhor Jesus. Ele puxou da espada, ele foi para cima. Então ele era aquele camarada impetuoso, mas muito inteligente. Porque ele viu os milagres que a palavra do Senhor Jesus produzia. Ele viu os milagres, ele meditava naquilo. Ele não via aquilo como um acontecimento banal, uma coisa a ser deixada de lado, ou um simples profeta fazendo milagres. Não. Ninguém poderia fazer aparecer peixe naquele lugar. Tinha que ser alguém que tinha capacidade de fazer vir à existência coisas que não existiam, pelo poder da sua palavra. E a reação de Pedro foi essa. Dobrou os joelhos, adorou e disse a ele: Aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Chamou de Senhor. Lá na frente, ele confessa aquilo que no barco ele já sabia. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ali no barco, Pedro já sabia. Ele estava numa situação difícil de pesca e ele pega um barco cheio de peixe, lotado de peixe. Agora dá para vender, pagar as dívidas, resolver muitos problemas. Mas quando ele sai com um barco cheio de peixe, que dava para fazer um dinheiro, Jesus diz assim: sigam-me, farei de você pescador de homens. Ele obedeceu sem falar: mas Senhor, deixa eu vender os peixes primeiro, deixa eu levantar uma grana aí. Ele simplesmente obedeceu sem saber, como a fé de Abraão, sem saber para onde ia, o que ia ser. Ele já sabia dos burburinhos em redor que Jesus era mal visto pelos sinédrios, pelos rabinos, que eles queriam matá-lo. A fama do Senhor Jesus já corria, mas ele largou tudo e seguiu. Sabe por quê? Porque os escolhidos deixam tudo. Os escolhidos trocam tudo por um plano maior. O plano do Senhor Jesus era algo muito maior do que ser pescador, do que vender peixe, ganhar dinheiro e ficar rico. Tratava-se
de ser amigo de Deus, de ser amigo do Filho de Deus. Pedro entendeu ali que Jesus não era qualquer um. O Senhor Jesus era muito mais do que apenas um profeta. Inteligência. Inteligência. Ora, você vê, por exemplo, a Igreja Universal. A Igreja Universal, ela não é formada de doutores. Os pastores da Igreja Universal não têm diploma nenhum. Eu saí de uma valeta, eu estava cavando uma valeta na frente da igreja, primeira vez que eu entrei na igreja, e a primeira vez que eu vim na igreja, eu briguei com o pastor. Olha só. Então nós não somos, os pastores não são homens formados. Em alguns, poucos talvez tenham uma formação maior, mas 99% de nós não sabemos nem falar direito. Mas o Espírito Santo nos tem usado, e aí você vê essa multidão na igreja, esse desenvolvimento da obra, esse crescimento. Só tem uma explicação, meu amigo. E pessoas inteligentes têm vindo e têm observado isso. Não, eu vim porque só pode ser Deus. Só pode ser o Senhor Jesus. Quando vem a história da igreja, quando assiste o nascimento da igreja, ali aquele filme Nada a Perder, né? Quando ouve, quando lê a história, quando senta com alguém que conhece a história da igreja, quando ouvem, quando vê os pastores da Igreja Universal, a maior parte de nós tem um português pobre. Nós temos um português pobre, mas a nossa palavra, a palavra do homem de Deus, ela sai cheia de poder. Ela sai, às vezes, a gente está falando de uma coisa, parece que a gente não sabe do que está falando. Dali a pouco o Espírito Santo revela para a pessoa. E aí ela entende. E a obra de Deus é feita nela. Aí ela nasce do Espírito e não daquele homem erudito, não daquele homem, aquele teólogo renomado que conhece tintim por tintim da Bíblia. Às vezes, eu me lembro, só para ter uma ideia, eu me lembro de um pastor que estava pregando uma palavra que diz assim, eu não me lembro agora onde que está essa passagem, mas diz assim a palavra, aquele que olha, Provérbios me parece, aquele que olha as nuvens jamais, aquele que olha o vento jamais semeará, e quem olha as nuvens jamais cegará. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, aquele que olha o vento jamais semeará, porque ele vai olhar o vento, quando ele lançar a semente, o vento vai varrer aquela semente, juntá-la toda num canto, e não vai dar coisa boa quando brotar. Vai ser um perda de tempo. Não se semeia com vento muito forte. Mas, se eu ficar olhando o vento, eu não vou trabalhar nunca, todo dia tem vento, né? Então, o preguiçoso dessa desculpa, ele olha o vento, ele olha os problemas e não faz o que devia fazer. E aquele que olha as nuvens jamais cegará, jamais colherá. Porque quando você vai colher, naquele tempo não tinha o maquinário que tem hoje para você colher, já colocar guardado, você tinha que cortar o trigo ou o arroz, ou o que quer que seja, né? As, os, os, as sementes desse tipo de semente, a gente ia colher, eu colhia arroz já, também já vi colheita de trigo, colhia e deixava os feixes no chão, e depois a gente juntava tudo para poder bater e tirar a semente daquela haste, né? Então eu tinha que levar para um lugar e malhar o trigo. O arroz é o mesmo processo. E se chovesse, corria o risco de perder tudo. Então a pessoa olha uma nuvem no céu e diz, não, aquela nuvem ali pode ser que chova. E o preguiçoso dá uma desculpa para não colher, ou a pessoa olha aquilo e vê aquela nuvem como não, um problema, eu não vou colher porque pode ser que chova. Ele vai perder lá na roça se ele não fizer, né? Então, esse pastor que eu vi pregando, ele disse assim, aquele que olha o vento, pessoal, nunca
semeará. E quem olha as nuvens nunca cegará, quer dizer, nunca ficará cego, meu amigo, porque está olhando as nuvens, está olhando para o céu. Depois da reunião, eu tive que explicar para ele que a cega com S não é cega de perder a visão. A cega de perder a visão é com C, vai ficar cego, né? Com C. Cega com S é colheita. Ainda ficou bravo comigo. Mas, naquela reunião que ele fez, pessoas foram curadas, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, porque a obra é de Deus. É o Espírito Santo que faz. Pessoas aceitaram Jesus, foram batizadas, e ele jogou isso na minha cara. Ele falou: você está aí me corrigindo, mas olha aí o que aconteceu. As pessoas foram curadas. Ele estava trabalhando na fé, e o Espírito Santo usou aquela ignorância dele para abençoar as pessoas, porque Deus é que faz a obra. E quando Deus faz a obra, quando Deus escolhe, escolhido está. Tá bom? Então, a gente não se preocupa, a gente anuncia, mas aqueles que ele escolher virão, virão. E aqueles que estão afastados, que são filhos, se lembrarão do seu pai e virão também. Talvez você tenha sido pastor, obreiro, membro, esteja afastado por alguma coisa que fizeram. Lembre-se, quem te escolheu não foi homem. E você virá porque você é o escolhido. Tá bom? Vamos fazer uma oração juntos? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, primeiro de tudo, obrigado por ter me incluído nesse projeto. Meu Senhor, eu me lembro de quando o Senhor me chamou. E quando alguém dizia, você vai ser pastor, eu dizia, eu desconjurava no bom sentido, você está doido. Como é que eu posso ser pastor? Eu olhava para mim e não via condição. Eu estava olhando para o vento e para as nuvens. Mas o Senhor tinha me escolhido. E o Senhor me colocou aqui. E por mais que o diabo já tenha tentado, o Senhor nunca deixou a minha mão e sempre me segurou, me dizendo que o Senhor é comigo. O teu espírito, meu Pai, tem me fortalecido. Quantas lutas, quantas batalhas, muitas derrotas. Quantas, meu Pai, batalhas perdi. Quantas cicatrizes trago comigo. Mas o Senhor transformou todas em cicatrizes. As feridas sararam e já não dói mais. E o Senhor, meu Pai, o Senhor tem essa pessoa que está afastada. E quem é teu filho, tua escolhida, traga-la de volta. Ou essa pessoa que talvez ouviu a pregação, ouviu essa live, meu Senhor, traga ela. Se ela é uma escolhida, chama aqueles que o Senhor escolheu, como naquele dia que o Senhor chamou ali em Lucas, em Marcos capítulo 3. O Senhor chamou e os que o Senhor escolheu dentre eles vieram. E o Senhor os enviou e eles foram pregar. Meu Deus, abençoe essas pessoas que ouvem. E se houver alguém doente, meu Pai, se houver alguém sofrendo, o Senhor tem poder para curar. E eu te peço, nessa oração, que essas pessoas sejam curadas e que a tua mão poderosa as abençoe. Obrigado, meu Deus, por trabalhar conosco, por nos usar na verdade e nos dar o privilégio de trabalhar com o Senhor. Faça a tua vontade, tanto na nossa vida quanto na vida de todos aqueles que estão ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E se você é um escolhido, você virá. Pode não ser hoje nem amanhã, mas você virá. E se não for escolhido, sinto muito. E por que eu não sou escolhido? Eu sou mais feio que os outros? Não, talvez. Porque não dê o devido valor que a palavra de Deus merece. Ouve, sabe que está escrito, mas não abre mão da religiosidade, da crendice, para guardar seus paus e pedras desenhados e não quer saber daquele que é o Deus vivo. Aí fica difícil para ele te escolher. Ele quer te escolher. A palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca. Mas ele não pode obrigar você a crer na palavra dele, tá bom? Que Deus te abençoe. Olha, Google Universal do Reino de Deus. Google Igreja Universal, coloca ali o endereço e onde você mora, você vai saber a igreja mais perto, tá certo? E Pastores Online. Você lá vê, Pastores Online, está lá todos os ensinamentos, como você fazer para entrar em contato com Pastores Online. Tem um pastor para te atender. Se você está depressivo, pensando em tirar a tua vida, olha, vou te falar o que o Espírito Santo falou para mim.
quando me trouxe. Você não quer mais tua vida? Quer se matar? Quer jogar essa vida fora? Vem dar ela para Jesus. Dá ela pra Jesus. Você não quer mesmo? Dá para ele. E ele vai mudar a tua história. Aí você vai ver o que é vida, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço. Até a próxima. Fique com Deus.